TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde a todas e a todos. Hoje vamos falar, como vocês estão a ver, sobre os espíritos e os fenómenos da natureza, que para alguns se calhar possa ser um tema um bocadinho exótico ou até considerado fantasioso, mas a realidade é que o que trazemos aqui é conhecimento da doutrina. E como sempre, começamos com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós temos uma pequena maratona hoje, porque temos aqui muita informação, vou só avisar-vos que falo sempre no livro, que está no cantinho direito, e o capítulo está em baixo. Posso às vezes não dizer, mas está referido em todos os slides. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, vem dizer-nos que o amor está por toda a parte na natureza, que nos convida... Obrigada, Rosarinha. Que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no momento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes, que se enfaixa e fixa morada onde se lhe parem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz ao homem, acalma o mar, silencia os ventos e sono à dor. Portanto, o amor do nosso Pai, do Criador, está por todo o universo, como vem dizer-nos o Evangelho. E nesta hora, o que tentamos trazer para vocês é a importância da natureza na nossa vida, enquanto encarnados e também enquanto desencarnados. Muitas vezes nós negligenciamos a natureza e, no fundo, nós só conhecemos uma ínfima parte do papel dela, não é? Da sua sabedoria, da sua utilidade, da sua harmonia para o universo e para a nossa vida. E é essa a reflexão que nós vamos fazer hoje. Ora... E agora vocês perguntam, o que é que esta imagem tem a ver? Mas a realidade é que vamos fazer aqui um pequeno exercício, porque tudo o que vem sendo conhecimento no Espiritismo é no tempo certo, vem no tempo de Deus, não é? E como vos disse, para alguns este tema pode parecer assim um bocadinho fantasioso ou alguma alucinação minha, mas a realidade, como vos disse, é que é conhecimento que vos venho trazer, tanto sobretudo de Allan Kardec como de Chico, do pouco que nos foi passado sobre estas entidades, que já vamos falar mais à frente, que são os elementais, não é? Eu confesso para vocês que a primeira vez que ouvi falar sobre este tema, eu pensei assim, bem, aquela palestrante, se calhar, sonhou bastante, ficou muito inspirada. E pronto, e agora estou cá eu para vos falar neste tema dos espíritos elementais. Portanto, o que vos venho pedir é, para além da lógica e do raciocínio que Allan Kardec nos pede, é que tenhamos a humildade de perceber que não somos únicos, não é? Ou seja, que no universo não existe só nós, não existe só o que nós vemos, os reinos animal, o vegetal e o mineral, não é? E outra coisa ainda mais importante é que Deus não é limitado nunca na sua criação. Portanto, a criação dele é infinita e há de não ter limites, certamente. Portanto, eu fui pensando como é que eu vos podia explicar esta sensação e tentarmos desconstruir um bocadinho esta parte aqui da fantasia ou alucinação que possa parecer para alguns. Se nós regressássemos ao passado e explicássemos ao homem primitivo que ele daqui a uns anos ia ter uma máquina, um equipamento que ia conseguir locomover-se sem autoesforço, o que é que ele acharia? Ele possivelmente não iria compreender, não é? Por exemplo, se explicássemos na Idade Média, não é? Uma altura em que havia muita lepra e que muita gente desencarnou por isso, que em 1928 viria um cientista e descobriria a penicilina, por exemplo. Acham que a aceitação seria fácil? E se fôssemos, por exemplo, na época dos descobrimentos e fôssemos explicar às pessoas daquela altura que mais descobrimentos viriam por aí? Ou seja, que descobriríamos que a Terra não é redonda, descobriríamos que conseguimos avaliar o nosso corpo através de um raio-x sem termos de os abrir e mexer nas entranhas, que poderíamos passar de um ponto ao outro do globo através de uma grande ave aérea, que poderíamos contactar ou ver pessoas de países completamente longínquos, ou que existiriam vários planetas no sistema solar, não é? Que existiria sistema solar. Como é que tentaríamos nós atualmente explicar aos nossos irmãos, por exemplo, em Moçambique, não é? Que a escola
é inexistente ou é muito limitada e que o desafio realmente do dia-a-dia é ter o pão de cada dia, como é que explicaríamos a eles que nós somos todos constituídos por átomos, que todos temos a mesma constituição? Como é que explicaríamos a eles que a sua cor dos olhos, da pele, do cabelo, vem de origem também genética? Se calhar eles não entenderiam, não é? E na altura o que nos foi sendo passado foi sempre à medida que o nosso conhecimento então foi tendo capacidade de compreensão, não é? Por exemplo, há 15 anos atrás, será que algum de nós acreditaria que o homem chegaria a Marte, como chegou em fevereiro do ano passado? Portanto, isto são tudo situações que nos fazem refletir que realmente o conhecimento vem chegando à medida que nós vamos evoluindo. E, portanto, os elementais são entidades espirituais que estão relacionadas com a natureza. E eles existiam em várias culturas, não é? Não foi inicialmente falado pelo Espiritismo, eles foram sendo referidos em várias culturas, como vocês vão ver, e eram sempre seres particulares, especiais. Temos, por exemplo, na época medieval, Paracelso já falava aliás, ele falava em 4 espíritos elementais, que eram os gnomos, que estavam associados à terra. Depois tínhamos também as ondinas, associadas à água. Tínhamos os silfos ao ar e as salamandras ao fogo. Mas, para além deles, existiam outros que vocês estão a ver aqui nas imagens. Por exemplo, as devas são do budismo. Os génios são mais ali para os países angolanos e africanos. Temos também as sereias, de alguns mitos grego-romanos. Temos os elfos, também muito conhecidos também na cultura greco-romana, nos vários mitos. Temos os elfos também, da mitologia nórdica e da céltica também. Temos os silfos, que vocês estão aí a ver na imagem, que é da germânica. Temos as fadas também, mais conhecidas até também aqui na parte do Ocidente, não é? E que tiveram muita progressão. Temos a fada dos dentes, temos a fada madrinha da Cinderela, temos o Sininho, temos o Peter Pan, temos aqui várias histórias que foram sendo abordadas e vários mitos associados. Depois temos os djinns, que também tem mais a ver com o islamismo e com a cultura muçulmana, e temos os faunos da antiga Roma. É claro que não deixam de ser mitos, então temos aqui de ter alguma cautela, não é? E separar o que é conhecimento do espiritismo e o que está associado ao mito, porque acaba sempre por ter algum simbolismo associado, não é? Ora então, trazendo-vos agora as flores do Oriente, no capítulo 26 nós temos: tendes consciência de que o vosso planeta não é somente habitado por seres catalogados através da vossa ciência, abrangendo os reinos conhecidos. Há também esses serzinhos, em estágios intermediários, galgam um caminho de evolução. Eles são responsáveis pelas subtilezas, as quais o tão apressado ser humano não consegue observar, como o plantio das ervas medicinais que vossos pátios possuem, e como que por passe de mágica ali nasceram. Portanto, eu ao ler esta passagem, que já vos tinha abordado um bocadinho no início, lembrei-me também de Chico Xavier, porque Geraldinho diz que os primeiros contactos que ele teve com estes espíritos elementais foi quando estava a escrever as séries de André Luiz, não é? E ele aí via com muita nitidez estes nossos serzinhos, como aqui diz no livro. É claro que ele ia escrevendo algumas passagens e, à medida que escrevia essas mesmas passagens, o próprio Chico questionava André e Manuel se realmente eles queriam mesmo dizer aquilo que ele estava a escrever. E aí acabava que a espiritualidade, com sempre o bom senso que lhe é característico, não é? Acabou por retirar estes certos, porque se Chico, que era Chico, não os compreendia, imaginem nós, estaríamos a fazer aquele exercício que fizemos no início, a tentar explicar um avião, a tentar explicar uma penicilina numa época em que não tínhamos esse conhecimento. E não se esqueçam também que o nosso lar, em 1944, ele já trouxe tantos questionamentos, não é? Já levantou tantas questões. Imaginem então se viesse muita informação acerca de um assunto que a ciência ainda não tinha aqui muito conhecimento, no caso, não é? E não iria ser muito fácil.
Agora, continuando ainda, ele vai explicar um bocadinho aqui sobre as plantas curativas. É interessante este processo que o acaso terreno proporciona aos habitantes das casas cujos pátios são contemplados com plantinhas altamente curativas. Vede bem, muitas vezes o ser humano não se dá conta, mas Deus sempre envia algo para aliviar a sua dor e cura-lhe os males de modo acessível. Mas nem sempre o homem se apercebe desse detalhe. Seja nas dependências da crosta ou nas profundezas do umbral, vejam bem, há sempre bálsamo de alívio a quem dele quiser servir-se. Eu não vos disse, mas estes elementos podem se chamar espíritos elementares, espíritos da natureza ou entidades da natureza. São os nomes mais utilizados, mas são todos os mesmos. E o que é que eles são? São seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potenciadores das forças, leis e processos naturais. Portanto, são veículos ou potenciadores. E nós vamos conhecer num livro mais à frente, que vos vou mostrar a capa, que é Os Elementais, de Carlo Bacelli, que realmente eles também estão divididos em categorias, ou seja, existem crianças, existem idosos, por idades, depois existem também mulheres. Percebemos que também nestes espíritos elementais há relações de parentesco e que inclusive há reprodução e gestação dos mesmos. Eles pensam, eles sentem, é claro que vamos perceber que não é como nós humanos, nós reino nominal, não é? E nós estamos muito dependentes deles, porque eles vão nos trazer de certa forma, estão associados a todos os processos da natureza, portanto, devemos-lhe a eles o quê? Os vegetais, as flores, os frutos, o oxigênio e a própria água. Portanto, eles têm um papel realmente muito essencial aqui no nosso planeta Terra. Ora, agora no livro Libertação, no capítulo 4, Numa Cidade Estranha, André Luiz e o seu instrutor Gúbio, eles estavam numa tarefa numa colónia purgatorial, não é? E ao ver o ambiente assim muito estranho, o André Luiz vai questionar o que é que se passa. Tanto é que o capítulo se chama Numa Cidade Estranha. E o instrutor Gúbio vai então responder: milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade, ou seja, candidatam-se ao reino huminal, que conhecemos na crosta. Situam-se, portanto, entre o raciocínio fragmentário do macacoide, ou seja, entre o reino animal, e a ideia simples do homem primitivo na floresta, o reino huminal. Isto vem também de acordo, este pequeno detalhe, logo a primeira palavra, milhares de criaturas, vem de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 539, em que vem perguntar-nos: então os fenómenos como as tempestades, é apenas um espírito destes que atua ou é um conjunto deles? E os espíritos vêm responder-se: não, reúnem-se em massas inumeráveis. Portanto, estes espíritos elementais trabalham sempre em grupo e, como vocês viram, de acordo com afinidade também. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas, obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contacto com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados, nós, humanos, não é? Pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Portanto, aqui André Luiz vem dizer-nos o quê? Que estes espíritos elementais são como se fossem... não é um termo muito bom, mas só para vos explicar, é como se fossem um bocadinho fantoches. Ou seja, eles são orientados a fazer as coisas. E, portanto, como vocês veem aqui, eles obedecem cegamente ou afeiçoam-se a homens. E, portanto, se forem de índole mau, eles também poderão, como é óbvio, fazer consequências não tão positivas aqui no nosso ambiente. No Livro dos Espíritos,
Agora, na questão 540, vem: os espíritos que exercem uma ação sobre o fenómeno da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido? E a resposta é: uns sim, outros não. Enquanto se ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência dos seus atos e do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenómenos de que são os agentes inconscientes. Portanto, nada na natureza dá saltos, como nós sabemos, e, portanto, alguns destes espíritos estão em estágio primitivo, ou seja, como diz ali, ensaiam para a vida, estão naquele estágio intermediário entre o reino animal e o reino nominal. E, portanto, esses são os que os espíritos chamam executores, são aqueles que vão atuar em grandes massas, que vão criar os fenómenos, não é, da natureza. E depois temos outros mais evoluídos que coordenam estes tais executores, não é? É claro que isto depois vai depender muito do desenvolvimento que existe nestes seres, o desenvolvimento intelectual, claro, e moral. Agora, em O Nosso Lar, no capítulo 50, Cidadão do Nosso Lar, temos então o excerto em que André Luís já vai na segunda visita a Zélia, a sua mulher, e Ernesto, o atual marido da mulher, não é, está doente. E ele sente-se, ele já na primeira visita não correu muito bem, mas ele sente-se impotente, não é, porque o senhor está doente, ele não consegue auxiliar. E quem é que ele se lembra? De Narcisa, a enfermeira que tanto o tinha ajudado, e então chama-a mentalmente. Ela vem e, percebendo que a situação era realmente muito séria e grave, que tinham pouco tempo aqui para atuar, ela vai aplicar-lhe passes ao doente, não é? E depois, a seguir, vai fazer-lhe um convite. E diz então para André Luís: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação. E ela, notando uma estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frontes, Narcisa chamou alguém com expressões que não podia compreender. E isto também é descrito no livro de Bacelli, nos elementais. No caso Paulino, que é o espírito que está a fazer o livro, ele diz também que vai ser chamado um espírito elemental, que nós já vamos falar mais à frente, e ele não percebe as expressões com que o espírito do Dr. Inácio chama então esses espíritos elementais. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, vi indagar da existência de mangueiras, as árvores das mangas, não é? E eucaliptos. Devidamente informado pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são seres comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atendem. E à vista de minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai. Em toda a parte, há quem necessita aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência, como nós vimos também nos primeiros livros. O único desaventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicámos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção dos poros. E aqui nós podíamos pensar em vários remédios que nós usamos, não é? Temos aquele muito conhecido, que nós passamos no peito, exatamente, para a congestão, por exemplo. Temos essências, temos a pomada do vovô Pedro, temos tantas que têm elementos vegetais aqui que são importantíssimos para nós, não é? O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite uma extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza.
Agora, continuando neste livro, que já tínhamos falado sobre o capítulo 26, agora passamos para o 27, em que o espírito Ramatis, exatamente, vai responder a um conjunto de perguntas sobre estes espíritos elementais. Uma delas, que é a resposta desta, ele vem perguntar se é possível explicar um bocadinho melhor então como é que estes espíritos elementais atuam nos pátios das nossas residências, das nossas casas. E ele explica: a sua atuação é sempre muito discreta e seus objetivos são semear plantas medicinais, que, de acordo com a necessidade de cada pessoa, são previamente escolhidas. É interessante como a natureza não deixa o homem desamparado, mas é decepcionante a maneira como este trata a natureza. Através da diversidade destes pequenos amigos, os elementais, Deus nos manda muitas vezes o socorro natural, sem contraindicações e de maneira gratuita. E ele volta a perguntar então, sendo a natureza então perfeita e tão harmoniosa, por que é que então há necessidade destes espíritos elementais plantarem ervas ou plantas em geral? E a resposta é importante mencionar que o método de plantio dos elementais não é o mesmo que vós utilizais para plantar ou transplantar. Eles utilizam a adequação magnética, que consiste em preparar os locais magneticamente, utilizando as energias dos próprios moradores das casas cujos pátios carecem dessas plantas medicinais. Portanto, muitas vezes, pelo menos quem tem assim um pátio exterior, parecem aquela plantinha que está sempre a nascer ou que nasce assim de forma quase espontânea. Agora já sabemos o porquê, não é? Portanto, ele vai explicar então o que é isto. Tornando o ambiente propício à fecundação de uma espécie de planta, a natureza passa então a contar com os semeadores naturais, que será o vento, será as abelhas, não é? Mas até então, se não existisse este ambiente propício, nada feito. Ou seja, essas abelhas, esses semeadores naturais, o vento, todos os animais que possam ajudar neste processo de semeadura, localizam este campo magnético que foi criado pelos elementais. Iniciam o plantio. Tudo isto ocorre de maneira discreta. O homem só percebe toda esta movimentação quando as plantas adquirem já certo tamanho. Portanto, eles fazem uma adaptação do local para que ali apareça uma determinada espécie. Agora vamos passar um bocadinho para alguns fenómenos que existem naturais, não é? E que estão associados aos nossos espíritos elementais. Eu já vos havia falado deste livro, Espíritos Elementais, de Carlo Bacelli, e o espírito é de Paulinho Garcia. E neste capítulo em concreto, o 8, que é uma visita ao cemitério, e o 9 também continua, eles vão explicar a situação que está a acontecer à sua frente, ou seja, no mês de outubro não chovia já há vários dias em Uberaba, por causa de um fenómeno que se chama El Niño. O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E, como não havia muita chuva, no cemitério estavam crentes a fazer o chamado lavar o cruzeiro. No fundo, é com água lavar a cruz que está à frente do cemitério, não é? E Paulino achou estranho e até questionou, um dos espíritos estava com ele, o Dr. Odilon, então, mas será que esta fé que realmente muito forte vai atrair estas nuvens da chuva, porque o céu está muito limpo, está tudo, o ar está parado, não há movimento algum. E realmente o Dr. Inácio também achou isso, e achando-se impotente, então vai chamar a ajuda de Labélios, que é um espírito, uma entidade elemental que ele conheceu. Súbito, como se estivesse emergindo do solo molhado por diminuta mina d'água, que ainda se atrevia a correr naquelas bandas, uma figura sui generis colocou de tronco inteiro para fora. Ora, aquele ser de características humanas, porém dando uma impressão de que era feito de barro, não devia ter mais do que 1 metro de altura. O que mais nele se destacava eram os olhos, que, curiosamente, irradiavam certa bondade no semblante. O que eu traz por aqui desta vez? Não me diga que deseja se aventurar de novo pelas entranhas da crosta. Portanto, mais uma informação. Os espíritos elementais trabalham nas entranhas da crosta.
Não, definitivamente não, disse o Dr. Inácio. Agora estamos precisando dos seus préstimos acima do nível do chão. Os nossos irmãos encarnados têm solicitado a nossa intercessão na produção de um dos fenómenos mais lindos da natureza. E Labélios descobre logo a chuva. Exatamente, Labélios, você sabe, nós os mortos ainda somos considerados deuses. Mais à frente, então, vem Labélios e diz: Doutor, forças espirituais negativas pairam sobre a humanidade. Muitos dos espíritos elementais foram capturados por inteligências perversas. Lembram-se que o que é que vimos no início? Eles são como marionetes, eles são orientados, portanto, eles afeiçoam-se ou bem ou mal, dependendo dos espíritos a quem eles estão associados. Por esse motivo, também estamos emigrando, à espera de que a tempestade que se anuncia possa amainar. E nisto, ele vai continuar ainda neste capítulo a explicar que tanto que o ecossistema está todo trocado e que há reações em cadeia que estão a acontecer neste momento e que todos nós, a nível científico, também já sabemos, e ele vai falar sobre essas dificuldades todas que os espíritos elementais estão a ter para atuar na natureza e vai explicar também exatamente isto que ele está a dizer, que antes naquela região eles eram cerca de 5.000 e naquela altura seriam só 400 porque tinham sido muito capturados por essas forças espirituais negativas e perversas. Após explicar todas estas dificuldades que ele estava a ter, realmente ele decide ajudar neste processo. E no capítulo 12, Fazendo Chover, vamos então perceber como é que estes espíritos elementais atuaram para ajudar nesta situação. E Paulino vem então dizer-nos: sinceramente, eu não sei se vou conseguir descrever o que aconteceu em seguida. O líder dos elementais reuniu-os em círculo, volitou acima da mata e ordenou que, através dos seus corpos espirituais, começassem a aspirar a energia repressada acumulada na terra. Volitando com extrema facilidade, percorriam o leito do rio Beraba, qual se tivessem extraindo das águas determinados ingredientes e deixando-os suspensos na atmosfera. Com velocidade incrível, quais perfuratrizes de poços artesianos, provocavam vários redemoinhos, que sacudiam os galhos das árvores. Lentamente, o céu azulíneo foi-se cobrindo de cúmulos nimbos, nuvens acinzentadas que armazenavam os resíduos evaporativos da terra, bloqueando os raios solares. Não esqueçamos que nesta altura estavam em seca há dias, não é? E vem o Dr. Odilon explicar: está sendo aumentada a umidade relativa do ar. A operação durou cerca de 1 hora. Labélios e seus amigos estavam extenuados. E Dr. Inácio explica: as nuvens de carga elétrica opostas se atrairão agora e o resto a própria natureza se encarregará de fazer. Portanto, aqui nós vemos que eles atuaram como potenciadores das leis da natureza, que foi o que nós falámos. Ou eles são veículos ou eles são potenciadores da natureza. E depois vem Labélios explicar: faltam componentes para uma chuva de maior duração, mas pelo menos a ajuda deles amenizará a temperatura e os fiéis terão de volta a água com que levaram o cruzeiro. Portanto, vejam que até um bocadinho de humor estes espíritos elementais têm cá. Acompanhando o esforço dos elementais liderados por Labélio, vimos as nuvens estacionarem nas cercanias da cidade e, de repente, como se alguém houvesse acendido um rastilho, registámos os primeiros relâmpagos e trovões. Durante aproximadamente 20 minutos, choveu copiosamente e, de onde nos situávamos, pudemos ver diversas famílias correndo com bacias e baldes para armazenar o precioso líquido que lhes estava faltando nas torneiras. Portanto, vejam o papel dos elementais nestes nossos irmãos que estavam há dias sem água nas torneiras, não é? Deve ter sido um alívio gigante. Agora, trago-vos aqui uma história de Chico Xavier, contada pela Susana Maia Mozinho, exatamente, que é fundadora do Lar Espírita André Luís, que também estava no início do slide, uma grande amiga de Chico, que certa noite
vai passear com ele à beira-mar, numa praia de Copacabana, e lá estão eles até que vêem uma jovem ajoelhada na areia e que vai acender uma vela. E nisto, o que é que ela estava a fazer? Uma oferenda às entidades do mar, não é? E Chico emociona-se muito. E, ao ver que Chico estava a chorar, Susana perguntou: então, mas Chico, porquê que estás chorando? A oração era muito linda. E ele diz: não é só pela oração que eu estou a chorar, é que eu vi entidades extraordinárias. Assim que ela baixou a cabeça e fez a sua oração, eu vi entidades belíssimas, translúcidas, saindo do mar em direção a ela. E, aproximando-se dela, esses espíritos elementais tocaram na vela, que se corporificou energeticamente, não é? Que se formou nas mãos dessa entidade, e eles levaram a vela em direção ao mar. E aí Chico se emocionou, porque ele nunca tinha visto até então espíritos, entidades elementais tão maravilhosas, tão lindas, segundo ele, não é? E também se emocionou porque percebeu que a fé desta moça era tão grande, o respeito por estas entidades da natureza era tão grande, que eles vieram buscar a sua vela, ou seja, vieram buscar a sua oferenda, vieram buscar o seu pedido a estas entidades. Agora vamos falar um bocadinho aqui no mar, no livro Iniciação, Viagem Astral, João Nunes Maia. A equipa estava em preparo para o trabalho assistencial e vamos ver o que é que estes espíritos de bem foram fazer antes de irem para este trabalho assistencial, não é? E diz-nos então: a capital do samba estava belíssima, com suas luzes coloridas. O mar agitava suas ondas, como que entregando à terra cotas de energia benfeitoras. E era fácil observar certas entidades brincando com cristas das mesmas, sem nenhuma intenção de mal, mas sem nenhuma preocupação em favor do bem. Descendo na suavidade dos ventos marinhos e fizemos vários exercícios de respiração profunda na nossa dimensão de vida, sentindo também, como os encarnados, o cheiro do iodo e o gosto do sal. As baforadas do vento que vinham do oceano nos entregavam energias novas, com as quais renovávamos a nossa provisão de forças. Eu acho que toda a gente que faz um passeiozinho à beira-mar sente exatamente isto que também os nossos irmãos desencarnados estão a dizer, não é? Miramês diante do mar e sob o olhar das estrelas convida então a uma oração. E ele vai fazer uma oração muito bela, que eu não trouxe aqui por questão de tempo, mas quem tiver o livro convido a ler. E então, finalizando a prece, eles estavam sendo banhados por outro mar, que os olhos humanos não registavam, extenuante de forças na faixa da nossa existência, de onde seres saíam, os elementais, tal e qual como a história de Chico, com que vestidos de águas luminosas. Chico também dizia que os espíritos que ele viu eram translúcidos, a nos espargir perfume de toda a gama, como resposta à oração do nosso benfeitor espiritual. Notámos que do alto mar partia em nossa direção um objeto em forma de barco, deixando por onde passava um rastro de policromia encantadora. Ao se aproximar de nós, fez uma parada, como se fosse reverência, e projetou um forte raio de luz em nossa direção, cujo volume nos circundou por instantes e desapareceu como que por encanto, nos deixando a todos fosforescentes enquanto a luz penetrava em nosso organismo espiritual. Aqui falámos do mar, agora vamos abordar um bocadinho a lua e o sol. A caminho da luz, nesta computação de valores cósmicos, em que elaboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, ou seja, a Terra tinha de ter a Lua nos seus mais ínfimos detalhes. Ela seria a âncora, e do equilíbrio terrestre nos movimentos de estrelação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, ou seja, em torno do Sol. Um manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária, portanto, vejam a importância da Lua. E, sobretudo, o orbe nascente nasceria da sua luz polarizada,
cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies, como nós agora já sabemos, a nível científico também, nos vários reinos da natureza. Agora, no livro Voltaire, de Jacob, ele desencarnou, não é? E estes 100 desencarnados estão num grupo em que vão ser amparados para a deslocação para o lado de lá, não é? Na vida espiritual. E neste processo, ele vai descrever-nos como é que isto ocorre. Ele achava que era de uma maneira e percebe então que é de outra. Diz-nos então Jacob: julguei que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredos, rio e oceano, embora o véu noturno, como se contemplasse o sol planetário da janela de um avião comum. Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenómeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação de energias inferiores diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas. Portanto, o nosso pensamento é criação e tudo o que nós pensamos, bem ou mal, está criando este ambiente, como ele fala. Assim como a aranha que vive enredada na própria teia. E que do mais alto, com a visão que já dispunha, poderia ver um material mais escuro a rodear as moradias dos homens. Portanto, ele via esta neblina à volta, não é? E ele, vejam bem, portanto, quando a gente pensa bem em todos os pensamentos que tivemos no dia, se calhar agora começamos a pensar de outra forma. Quando perguntei se aconteceria o mesmo caso partíssemos durante o dia, informou: não. Qual acontece entre os homens, animais e árvores, há um movimento de respiração para o mundo. E o que é isto? Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol, que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo. Mas, à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, expele as vibrações psíquicas retiradas do trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos de manifestações da atividade humana. O quadro de emissões dessa substância é, portanto, diferente sobre uma cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta, permanece o gelo simbolizando a negação deste movimento. Mais tarde, observará você que as mesmas leis que controlam o fluxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. Portanto, vejam bem até que ponto o mar e o fluxo dos oceanos nos afeta a nós enquanto encarnados e também desencarnados. Esta passagem acaba por nos explicar um bocadinho que cada povo acaba por ter também um determinado clima, um determinado ambiente, porque também ele é criador e também ele influencia esse ambiente, não é? Portanto, um povo feliz, um povo positivo, um povo com mais horas de sol, certamente tem um ambiente diferente, porque ele também participa dessa criação. Agora, em Obreiros de Vida Eterna, temos no capítulo a casa transitória, que é uma casa numa zona que faz socorros urgentes, não é? Uma zona de grande sofrimento, que acolhe recém-desencarnados. Neste capítulo vai-se perceber que temos a nossa irmã Zenóbia, não é? Que está a tentar falar com André Luís, mas tudo acontece. São dois desencarnados que tentam fugir, é uma agitação extrema, são várias pessoas a fazer questões e neste processo ele diz: pretendia retornar à instrutiva conversação, mas, em se fazendo de novo silêncio, outra ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar: Irmã Zenóbia, a nota do dia vinda do plano superior manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Oh, fogo! Replicou a diretora patente, agora em inexcedível emoção. Bem a suspeitei, ponderou acrescentando: o nosso ambiente está conturbado, como vocês viram, foi muita agitação.
A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou para nós cheia de bondade. Segundo observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho da outra zona. Por isso é que se chama casa transitória. E ela agora, no capítulo a seguir, que passamos para o 10, vai explicar então a capacidade purificadora deste fogo etéreo. Entregamos-nos tranquilos ao trabalho, quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varrou no voeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido da crosta por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas do que se refere à orientação técnica de ordem visível. Dominou-me angustioso pavor, mas o assistente Jerónimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solicito. À distância de muitos quilómetros, víamos os clarões da fogueira atear pelas faíscas elétricas na desolada região, uma região muito conturbada, como nós vimos. Antes de maiores explicações, rompiam novo trovão nas alturas. O fogo riscou em direções diversas, muito longe ainda, como que a notificar-nos da sua aproximação gradativa. Desta vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrava a substância sobre nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores elétricos, invisível para nós, tal é a densidade do ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Portanto, todos aqueles pensamentos vão acumulando, como nós já vimos, e é necessário este material. Não sendo suficiente, como eles dizem, há depois haver tempestades magnéticas, se for assim o necessário. Portanto, nós sabemos que atualmente o nosso material mental não é assim a melhor qualidade, não espelha clareza, lucidez, bondade e pureza. Portanto, estes fenómenos são essenciais para a limpeza do próprio planeta, para, como diz na questão 536 do Livro dos Espíritos, para o equilíbrio das forças físicas da natureza. E tanto é que nós vemos que quando há chuva ou quando há trovoada, parece que a seguir da tempestade vem a bonança, parece que o cheiro de um ar limpo, não é? De um ambiente todo renovado. Portanto, isto aqui acaba por nos chamar um bocadinho a atenção das nossas formas de pensamento, não é? Agora, trazendo-nos aqui um minuto com Chico, vamos perceber então que mais um elemento aqui da natureza. Em Uberaba vem então uma senhora que queixa-se que tem grande fé, que ora dia e noite, no entanto não é atendida em nada. Tudo o que ela pede, tudo o que ela acha que precisa, ela não conseguia. Então Chico, muito paciente, ouvindo as suas queixas, vai dizer-lhe: quando a gente tem fé, quando confia, eles ajudam, minha filha. Uma vez, em Pedro Leopoldo, eu ensinava catecismo às crianças, mas um dia proibiram-me. Eu ensinava catecismo para 40 crianças e fui proibido porque me tornara espírita. Então fiquei em casa. Mas as crianças queriam tio Chico. Então as famílias levavam as crianças lá em casa. E eu fiquei com muita pena, porque na igreja elas tinham lanche. Já eram 2 horas e eu só tinha água e uns pedacinhos de pão em casa. Eram 40 crianças. Como eu iria alimentar aquelas crianças? Eu fiz uma prece e pedi a Deus que me ajudasse, porque elas não podiam ficar sem comer. Como é que eu iria fazer? Estávamos debaixo de uma árvore. E então, um vento muito estranho começou a balançar as folhas das árvores. Um vento muito estranho após a oração, não é? O vento uivava entre os galhos daquelas árvores. Uma vizinha saiu e perguntou: Chico, que é isso? Que barulho é esse?
O vento? O vento? E essas crianças aí? O catecismo? E você não deu nada para elas comerem? Não tenho. Oh, Chico, eu tenho aqui bolo e pão. E a outra vizinha do lado também apareceu e perguntou: o que é que foi isto, Chico? Que vento foi este? O vento. E essas crianças aí? O catecismo. E assim, 12 famílias se reuniram e passaram a oferecer o alimento, lanche daquelas crianças por causa do vento. Não é? Portanto, mais uma vez, os espíritos elementais trabalhando a favor de nós. Portanto, para finalizarmos, estamos mesmo a terminar. A natureza é uma oportunidade que nós temos de nos ligar à criação divina e, portanto, mostremos respeito, porque há tantos processos por exemplo, nesta imagem que vocês estão a ver, há tantos processos a acontecer naquele momento, há tantos seres trabalhando num ritmo divino, não é? Portanto, temos aqui o respeito que lhe devemos. E que audácia seria a nossa se medíssemos a criação de Deus, do nosso Criador, não é? Do nosso Pai, através da nossa medida enquanto criaturas, não é? Portanto, a imaginação e a criação de Deus é realmente infinita. Portanto, o que vos convido é que, se puderem, passar ali no nosso jardim, que está lindíssimo, e de certeza absoluta que serão muito abençoados por todos aqueles seres que estão lá trabalhando e pela beleza que aquele jardim ostenta. Muita paz e obrigada pela vossa atenção. Então, boa tarde. Falar dos elementais é falar da evolução divina. Quando nós pensamos neste véu que já há muitos e muitos séculos é retirado à nossa ignorância, nós temos que nos lembrar, antes de tudo, que, como nos diz a doutrina, nós nascemos simples e ignorantes. Ou seja, o Pai criou-nos porque nós fomos criados pelo Pai Divino, simples e ignorantes. Não significa que nós já nascemos prontos com este corpo. Nós viemos de uma única célula e provavelmente de algo que nós nem sabemos, nem somos capazes de compreender. Fizemos esse percurso imenso de muitos e muitos e muitos milénios, e esta é a nossa concepção da nossa evolução, até passarmos por diferentes reinos, e um deles é o dos elementais. Também não nos podemos esquecer disso. Eles são criaturas criadas por Deus, são filhos de Deus, exatamente como nós, exatamente como os anjos, como nós os costumamos também designar, ou espíritos superiores. Eles são espíritos criados, ou melhor, eles ainda não são espíritos, peço desculpa. Eles são seres criados por Deus a fazer o seu processo evolutivo. E no seu processo evolutivo, porque são um pouquinho mais ignorantes do que nós, eles, como nos disse a Bárbara, eles transformam-se eles são dirigidos, e são dirigidos por espíritos inferiores ou por espíritos superiores. Os espíritos que concorrem para a evolução da Terra e para a evolução de todos nós, da humanidade, são espíritos afetos ao bem, e eles estão a ajudar-nos em todas as áreas da nossa vida. Não significa com isso que Deus não usa os espíritos, ou melhor, não usa os elementais que ficam vinculados ao mal durante algum tempo para nos ajudarem também, porque nós sabemos que os que nos provocam dificuldades são também irmãos em caminho como nós.
Neste processo significa que eles vão evoluir e vão chegar ao reino onde nós nos encontramos, vão ganhar um corpo humano como nós já ganhamos, vão fazer o mesmo caminho que nós já fizemos. Eles apenas estão a caminho. E o que é que nos traz o Espiritismo? O Espiritismo abre-nos esse véu sobre o mundo invisível. A Bárbara trouxe-nos aqui muitas imagens sobre o universo, que foi algo que nos foi aberto por Galileu com o telescópio. Também nos trouxe umas imagens sobre células, que foi algo que nos foi aberto com o microscópio. E Kardec mostrou-nos que existe muito mais do que nós imaginamos, que é o mundo invisível. E no mundo invisível estão os espíritos, mas também estão os elementais e tantos outros que nós não somos capazes ainda de perceber. Mas eles estão aqui, neste concerto humano e divino que é a obra de Deus. E foi para esta obra de Deus que veio Jesus mostrar-nos o caminho. E é por isso que nós nos encontramos aqui hoje, reunidos em seu nome, e é em seu nome que nós vamos então terminar este nosso trabalho. Vamos de novo sentarmos-nos nas cadeiras de forma muito confortável. Quem não consegue mentalizar a imagem, vai então ter esta ajuda que é olhar para uma imagem. O que é que significa? Significa que nós vamos elevar o nosso pensamento, vamos esvaziar a nossa cabeça, a nossa mente das nossas preocupações do dia a dia e vamos sintonizar-nos com a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi há mais de 2000 anos que veio à Terra este Espírito perfeito em missão divina para nos falar do reino de Deus, para nos deixar o roteiro para encontrarmos o seu caminho. Falou-nos da sua verdade e indicou-nos o caminho para a verdadeira vida. Também nos disse que só através dele iremos ao Pai. E deixou-nos apenas 2 leis: amar a Deus, e a segunda lei, amar o próximo como a nós mesmos. E disse-nos ainda: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E no final do seu caminho por este planeta, do qual é governador, pediu por todos nós ao nosso Pai Divino, dizendo-lhe ainda: perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. E hoje, aqui estamos, Mestre, reunidos em vosso nome, mais uma vez vindo ao encontro das vossas lições imortais. Dizendo-vos, Mestre, que é com alegria e gratidão que aqui estamos para receber as bênçãos que o mais alto nos doou durante todo este tempo. Dizer-vos, Mestre, e pedir-vos que as lições do vosso Evangelho possam ir ficando pouco a pouco registadas nos nossos corações. Pedir-vos, Senhor, que nos ajudeis a ultrapassarmos-nos
a nós mesmos, a deixarmos o nosso homem velho e a abraçarmos as lições que o homem novo e para que o homem novo nos chama. Vos pedimos, Mestre, por todos os nossos irmãos dos dois planos da vida, e pedimos igualmente pelo mundo lá fora, por todos os que sofrem, por todos os que não vos conhecem e, acima de tudo, Mestre, por todos nós que já vos conhecemos, mas que muitas vezes ainda não conseguimos seguir-vos. Ajudai-nos a encontrar-vos no nosso coração e que estas horas e estes momentos que vivemos possam ser momentos de renovação dos nossos corações. Abençoai-nos a todos e estendei estas bênçãos a todos os nossos amigos que não puderam, por alguma razão, encontrar-se hoje aqui conosco. Abençoai-nos, Mestre amigo, e sede conosco, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.